Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma bênção a gente poder estar aqui mais um domingo para cultuarmos ao nosso Pai, cultuarmos Jesus, na presença do Espírito Santo. É uma bênção. Pense que você saiu de casa livremente e pôde chegar aqui num ambiente tão gostoso como esse e nós elevarmos nossas mentes e corações a Deus. É uma bênção. Há muitos lugares que não têm esse privilégio. Há muitas pessoas que gostariam de fazer isso livremente como fazemos. E você teve esse privilégio hoje. Por isso é motivo de gratidão mesmo, a gente poder agradecer a Deus. Eu fico muito feliz em que você hoje pôde vir. Dou os bem-vindos também a você que está nos visitando hoje. E quero falar o seguinte: nós temos dedicado esse tempo de março, esse mês de março, para darmos um rápido mergulho, no livro de Eclesiastes. Temos meditado sobre o tempo. É tempo de tantas coisas. É tempo para que a gente reflita, foi o que falamos no domingo passado. É tempo de avaliação. Começamos essa ideia de pensar a partir de uma reflexão tão profunda, feita pelo Salomão, o rei Salomão, um homem que foi considerado o homem mais sábio. A palavra do Senhor diz que ele é o homem mais sábio. Mas mais que isso, não é só uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina. Não é um conhecimento, é uma sabedoria que vem do alto, onde o Espírito Santo o inspirou. Imagine esse homem que passeou na sua vida e escreveu em muitos momentos. Disse que escreveu cantares quando estava jovem, com vigor, apaixonado, mas inspirado por Deus. Escreveu provérbios quando já estava adulto, reflexivo demais, observando, já maduro. Um homem que pôde perceber coisas que talvez eu e você, na correria do dia a dia, não percebemos. Mas também inspirado por Deus. E ao final da vida, nesse último momento, escreve Eclesiastes. Então, é a partir desse olhar, do que esse homem, inspirado por Deus, escreveu, e pôde nos colocar para pensar, porque disse que alguém que viveu bem, que chega à idade mais madura da vida, já cansado, quem sabe, mais reflexivo, podendo perceber os acertos e os erros da vida, e com a visão mais madura pode perceber coisas que talvez eu e você não chegamos lá ainda. Então, domingo passado falamos que é tempo de avaliar. Avaliamos a vida ao nosso redor, uma vida sem Deus, uma vida que é uma perda de tempo. Porque quando não inserimos Deus em nossa história, em nossa existência, a vida se perde. É como o Salomão disse, é vaidade das vaidades. A ideia ali é uma bolha de sabão. Estou voltando à ideia inicial, porque essa ideia permeia todo o livro. Então, como uma bolha de sabão, é bonita, ela cresce, ela aparece, e de repente ela estoura. E alguém pode olhar rapidamente e dizer, isso é uma perda de tempo. Isso é uma coisa sem sentido. É quando é sem Deus. É quando a pessoa está vivendo de uma forma tão terrena, sem pensar no que está para além do sol, no Criador, sem enxergar a vida com os olhos que a Bíblia nos coloca para enxergar. Aí sim é perda de tempo para tanta gente.
mas avaliar também o nosso caminho, mediante o que a gente vê ao nosso redor, a vida agitada, a vida sem sentido para tantos, porque está sem Deus. Será que a gente tem sido influenciado por isso? Falamos isso domingo passado, você pode ver a ideia completa no YouTube. E finalizamos domingo passado dizendo: olha, a vida precisa ser enxergada, muito mais do que temos vivido, mas a partir de quem está na soberania, acima do sol, acima do universo. E vivermos o nosso dia a dia tão belo, reconhecendo a grandeza de Deus no amanhecer, enxergar Deus nas coisas, sentir o Espírito Santo falando conosco, buscarmos a sabedoria do alto, vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida aos pés de Deus. Sim, é tempo de avaliar. Hoje nós queremos avançar um pouco mais. Se falamos baseado no capítulo 1 e 2, não uma mensagem expositiva, detalhada, verso a verso, mas um rápido passeio pelo texto, sem perder a ideia. Hoje a gente vai caminhar para Eclesiastes 3, um texto tão conhecido nosso. Eu quero convidar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 3 e meditarmos um pouco mais, avançando nisso. Eclesiastes 3, a partir do verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é um dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele?
Feche seu olho onde você está. Faça uma oração, que é a sua oração. Peça para que Deus, através da sua palavra, possa falar com você. Pai, que está a tua igreja reunida, e eu sei, meu Deus, que sem ti nada podemos fazer. Que a tua palavra seja iluminada hoje em nós, pelo teu Espírito, e que o Senhor possa ministrar ao nosso coração enquanto fala. Sim, Deus, que seja tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que mexe com você? Eu sinceramente não sei. Minha pergunta é: o que faz você se comover? O que você olha para essa vida e diz: puxa, isso me dói, isso deixa meu coração pequenininho. Eu tenho uma lista de coisas, mas eu posso dizer algumas coisas aqui. Uma das coisas é sobre pessoas que sabem que o tempo delas está acabando. Você já encontrou gente assim que ela sabe que está no finalzinho da vida e ela fala sobre isso com você? Isso mexe com você? Comigo mexe. Como as pessoas reagem? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de algumas reações. Eu lembro de um pai, no final da vida, e ele pedia um filho para ele olhar com carinho para a irmã dele. Eu estava lá. A preocupação dele era a filha, que ele não sentia segurança, que ela tinha sido bem encaminhada. Eu lembro de outra situação, Dr. Shed se despedindo. Por 2 vezes aconteceu isso. Eu estava presente quando ele dizia: meu tempo está acabando. Já numa outra postura, esse com a sensação, a gente percebia, de missão cumprida. Sabe quando você percebe que alguém olhou para a sua existência e disse: puxa, valeu a pena a minha vida? Era a sensação que eu tinha quando ele falava. Já deu para notar que o assunto não é tão simples hoje, né? Mas Salomão está aqui refletindo sobre a vida. Ele está no final da vida dele. Pensar na morte e pensar na vida, parece que pensar na morte é parte do processo de pensar sobre a vida, sobre a existência. E o tempo de vida é algo muito precioso. É tão precioso que há filmes sobre isso. Eu lembro do filme O Preço do Amanhã. Não sei se você viu. É um filme de ficção. Em inglês é In Time. E esse é um filme um pouco louco, né? Porque é ficção, mas que as pessoas foram modificadas geneticamente e elas vivem sempre com 25 anos de idade. Elas não envelhecem, mas há um cronômetro, um tempo de validade no pulso. Quem viu esse filme? Algumas pessoas, muita gente. E uma história se desenrola lá, mas é interessante que pode passar também, roubar o tempo de vida de um para o outro, passar um para outro, e há uma correria, uma coisa interessante. Mas alguém que fez esse filme pensou que mais valioso do que dinheiro é o tempo. É o tempo.
Porque dinheiro você pode ganhar muito, mas se você não tem mais tempo para viver, tem milionários aí tentando pagar tudo que tem para viver mais tempo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente perde tanto tempo. É sobre isso que eu quero falar hoje. É tempo de otimizar. Vire para o seu vizinho aí e diga assim: é tempo de otimizar. Não perder tempo. E naquilo que mais importa. Se refletimos semana passada, hoje eu quero continuar essa reflexão, mas nesse prisma, nessa ótica de que é tempo, chegou o tempo de otimizar a nossa vida, de não perder mais tempo com bobagem. E isso eu não falo sobre coisas que podem gerar descanso em você, porque descanso faz parte da vida. Mas de não perder tempo com coisas tão sem sentido, bolhas de sabão, vaidade, vaidade das vaidades. O texto que nós lemos, ele tem uma ideia central e começa no verso 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode repetir comigo esse verso 1? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quero tirar 3 lições hoje sobre essa ideia. Primeiro, viva no tempo certo. Você pode repetir comigo? Viva no tempo certo. Acho que está muito fraco. Você não entendeu o que eu quero dizer, não. Vamos lá dizer mais forte. Viva no tempo certo. Já viu como é inadequado, por exemplo, um adulto tentando ser adolescente de novo? Tem gente aí, adulto, querendo viver como adolescente. A pessoa se separa, vai botar uma tatuagem no corpo, compra uma moto. Lamentável também ter crianças que precisam trabalhar. No Brasil a gente vê essa realidade, em outros países também, para ganhar o alimento. Inadequado também uma pessoa querer dizer que ama, e você já deve ter visto isso, com outro já ali na sua frente, só o corpo, porque já morreu. Quem não já viu uma mãe ou um filho dizendo: mas eu amava tanto, pai eu te amo, pai eu te amo, e o pai está lá no caixão. Inadequado. Passou o tempo. Passou o tempo de dizer que amava. Passou o tempo de abraçar. Veja como viver o tempo no tempo certo. Viver no tempo certo. Tem pais que perdem o crescimento dos filhos trabalhando, e quando mais na frente olham para trás, veem que perderam momentos lindos. A gente viu um monte de criança aqui hoje à frente, e elas pulavam, sorriam, a gente curtia. Quem estava curtindo isso aí? E você vê que coisa linda, mas tem pais que estão perdendo isso porque estão trabalhando. Às vezes, para o futuro dos meus filhos, quando o filho está querendo só a presença do pai, só a presença da mãe. Viva no tempo certo. O tempo de ver os filhos, o tempo de amar. Olha, Salomão vai pensando aqui,
Ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Esse texto é inspirador. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeiro, aqui reconhecer a soberania de Deus. A soberania porque Deus não criou o mundo para ser um caos. Deus não fez algo que está à deriva. Mas Deus calculou tudo, Ele pensou. Não é à toa que a pessoa nasce como um bebê, depois ele vai crescendo e ele tem uma família para cuidar dele. E um ambiente para ser abençoado ali e aprender os primórdios sobre a vida. E depois ele crescer e os pais vão envelhecer e haver essa troca de cuidado, de zelo. Deus pensou em tudo. Apesar de que o pecado bagunçou muita coisa, mas Deus não perdeu o controle. O mundo não está à deriva. Hernandes Dias Lopes diz que todas as fases e todas as estações da vida estão debaixo de um plano divino. No verso 2 ele diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, está calculado. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe um processo na vida. Já vi que tem gente tentando sempre pular processos. Pessoa, olha, um dia desse eu conversava com os meus filhos, não me lembro agora qual deles, mas tinha um amigo que queria já se aposentar. Pastor, quero trabalhar só 5 ou 6 anos, ganhar muito dinheiro para poder curtir a vida. Eu digo: interessante. Vai precisar ralar tanto, coitado. Mas tem essas coisas assim, esses pensamentos aí, porque uma pessoa conseguiu fazer, estourar em algum canto, fazer alguma coisa diferente, montar uma empresa, fazer um negócio diferente e enricar rápido. Mas a Bíblia diz que a riqueza que vem rápido também se vai rápido. Eu sei que o mundo, se você percebe, o mundo corre dos processos. É preciso nascer para crescer e morrer depois. É preciso plantar para colher. Tem gente que não quer plantar, já quer colher. Vai colher o quê se não plantou nada? O verso 3 diz: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Sabe, é tempo. E esse processo de vida faz isso, mas perceba que há tantas coisas. Eu não quero nem falar de guerras aqui, mas matar sentimentos ruins. E é interessante que quando eu refleti, eu digo: o que pode ser? Eu consultei teólogos aqui também, mas o que pode ser tão literal aqui, que Salomão estava dizendo, o que pode ser mais figurado? Eu fui chegando à minha conclusão que é tudo muito puxado, né? Tirando nascer, crescer, essa parte mais óbvia. As outras coisas têm muito do que a gente pode trazer para a nossa vida, de um modo geral. Tem gente que precisa matar aquele lado preguiçoso, matar as coisas que não convêm, tirar da vida isso, ser curado nisso, derrubar aquilo que não constrói, muros de separação, e construir pontes com pessoas. E Salomão continua: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. É reconhecer que cada coisa na vida é importante, chorar também. A vida não é só momento de sorriso. Eu não sei nem se seria interessante isso. Não ia dar para contrastar. E essa ideia de, sabe, tem gente que não respeita nem o luto do outro, sabendo que a vida tem a parte doída também. E há pessoas que são tão inertes também, parece que não têm vida, que não conseguem celebrar a vitória do outro, não conseguem fazer uma celebração. E eu conheci uma pessoa, e você deve conhecer alguém também, que disse assim: eu não celebro aniversário. E eu cá comigo pensando, está perdendo uma ótima oportunidade
de reunir amigos, família e agradecer a Deus. Eu conheci um pastor que disse assim: depois que eu perdi uma pessoa muito querida, aliás, não foi nem de perder, ele teve um problema de coração e foi operado o coração, peito aberto. E ele disse assim: eu vou celebrar meu aniversário todos os anos, agradecer a Deus sempre pela vida. Viva no tempo certo. Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai chorar? Se não quando você perder alguém mesmo. Tem gente que quer dar uma de forte. Chore quando tem que chorar. Sorria, celebre quando tem que sorrir e celebrar. Viva no tempo certo. Verso 5 diz: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Incrível é ter até sobre isso, né? Tempo de juntar pedra. E eu lia sobre isso e a ideia lá é de um arado. Quem sabe a ideia de Salomão é uma suposição de tirar as pedras para poder plantar. Mas também vai botar onde essas pedras? Então constrói alguma coisa com elas. E parece que tem gente que não aproveita as oportunidades da vida, umas pedras. Você, meu Deus, vou ter que tirar essa pedra daqui. É como um limão e fazer uma limonada. Quem já ouviu essa expressão? As pedras aparecem na vida da gente, as dificuldades, as coisas, não para ser um empecilho apenas, mas para nos ensinar que a vida é uma construção. E eu posso pegar as pedras da minha vida e fazer algo bonito, um altar de adoração. Líamos há pouco sobre Josué atravessando o Rio Jordão. Se você está acompanhando a leitura da palavra conosco, você vai ver que chegou esse tempo também Josué, e atravessa o Rio Jordão, e em seco eles pegam as pedras. Interessante, eles pegam as pedras para construir um altar, para quando os filhos verem, perguntarem: o que é isso, pai? E eles instruírem os filhos: isso aqui foi porque a gente passou o Rio Jordão, Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa vitória, fizemos isso e ganhamos Jericó, ganhamos essa terra. Fazer marcos, viver no tempo certo, fazer aquilo sem deixar passar, sabe? É quando completa 90 anos. Cadê o pai de Júnior aí, de Fabiane? Fique em pé, querido, fique em pé. Você nem sabe, né? Nem conhece o pastor Neto, né? Fique em pé, querido. Onde você está? Eu não sei o nome. Hermes? Hermen. Que Deus lhe abençoe. 90 anos de idade, é isso? É uma bênção de Deus. Júnior, dê um abraço nele aí para a gente ver. Celebre isso com a gente. Olha aí, vamos dar uma salva de palmas. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. É uma bênção. Você nos inspira a gente viver, sabe, muito. Deus nos ajuda para a gente viver muito. Pode se sentar. Nós precisamos entender, irmãos, tempo certo para tudo. É verdade que não acertamos em tudo. Tempo de procurar, verso 6, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Joga fora o orgulho, joga fora o que não presta em nós. E guardar a esperança, guardar nossa fé. Nós precisamos selecionar aquilo que vale a pena ser guardado. E nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos atrapalha, gente. Viva no tempo certo. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Rasgar nossas vestes. Quando nós precisamos rasgar nosso coração e estar na presença de Deus, sabe? Costurar nossos relacionamentos. Tempo de ficar calado, isso é uma dádiva.
saber dominar a sua própria língua e saber o tempo de calar, quando não precisa ser dito nada. Você não é o dono da verdade. A verdade é Jesus, mas você não precisa massacrar ninguém com isso. E tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Essa parte inicial, esse primeiro momento do capítulo 3, nos ensina que viver no tempo certo é algo para ser usufruído por nós, estimulado por nós. Criança precisa ser criança, adolescente, adolescente. E aí eu fico impressionado, por exemplo, eu aconselhei uma mãe que ela entupiu o filho. Deixa eu dar essa ilustração para vocês. Entupiu o filho de coisas para fazer. E o filho, só Jesus sabe o que passava na cabeça daquele menino. Aí o povo está ansioso por aí, não sabe por que é. Desde criança, não sendo criança. Eu já falei até aqui. Hoje tem Kumon, robótica, aula de reforço, aula de inglês, aula de música, aula de teatro, aula de dança, uma terceira língua, futebol, outros esportes. Estou falando alguma coisa diferente do que você tem visto? Tem pai e mãe que botam os filhos em tudo isso. Os filhos têm que ser gênios, né? E esquece que o filho é uma criança, que precisa viver como criança. Não estou falando de ser desleixado, nem prever, planejar, ajudar o filho, encaminhar bem. Não estou falando disso. Mas criança é criança. Enquanto adolescente que os pais largam, e a hora do menino aprender a estudar era mais cedo, mas não aprendeu, aí agora largou de vez. E não encaminha o filho profissionalmente, não faz, é pai e mãe que não faz o dever de casa. Viva no tempo certo. Permita a sua família crescer no tempo que precisa e tudo ser adequado. Há um propósito debaixo do céu, em tudo. E há um tempo para cada coisa. Reavalie as suas escolhas. Reconstrua as coisas que valem a pena. A coisa que tem valor, não tem preço, né? Você vê seu filho pequeno, gastar tempo brincando com ele. Ontem a pastora estava pregando aqui para os jovens e falou do efeito das escolhas na vida. E falava como é importante escolher bem. Que mensagem? Você pode olhar no YouTube também, no Orla Jovem, no canal do Orla Jovem. Como as escolhas de Ló, por exemplo, foram pelo que enchia a vista, mas o afastaram de Deus. Destruiu família. Como é interessante. Daí eu me lembrei que tem gente que se esforça, por exemplo, para ter uma casa bem grande. Ela falou sobre isso também. Mas não tem um lar. Não construiu um lar. E eu me lembrei de outra pessoa falando que dizia: com dinheiro você pode até comprar uma casa, mas não compra um lar. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Com dinheiro você pode comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro você pode comprar um livro, mas não conhecimento. E você pode pegar muitas coisas aí. Tempo é tão importante. Viva no tempo certo. Essa é a primeira coisa. Você pode repetir comigo? Viva no tempo certo. A segunda coisa, queridos, viva o propósito de Deus. Você pode repetir? Viva o propósito de Deus. Se viver no tempo certo é algo tão relevante, importante para nós. Viver uma vida com propósito. Viver o propósito de Deus para a sua vida é algo tão importante quanto. Talvez mais, certamente.
Uma pergunta tão comum aparece nessa hora, quando a gente fala em propósito de vida. É: para que existimos? Que há pessoas que vivem uma vida que parece que nunca fizeram uma pergunta como essa, porque a vida não se alinha com nenhum propósito. É bem conhecido de alguns, embora alguns não gostem dele, mas ninguém pode tirar a relevância do que ele escreveu. Rick Warren, ele escreveu Uma Vida com Propósito. Quem leu esse livro já? Um livro tão relevante. Nos põe a pensar numa vida com propósito, ainda que você não concorde 100% com o que está ali, mas um livro que vale a pena ser lido. E ele fala: você foi planejado para agradar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi feito para uma missão. Há pessoas que vivem a vida, sabe, acordou, não tem sentido nenhum. Parece que não entenderam, porque Deus criou. Você está aí para ter um relacionamento com Ele, para viver uma vida que glorifique a Deus. Não viva de qualquer modo. Não perca tempo. Viva o propósito de Deus. Tendo isso como base, há tantas coisas que a gente pode pensar, mas viver no propósito certo, fazer o que Deus projetou, o que Deus sonhou você fazendo, cumprir o seu papel de marido, de pai, de filho, de cristão, ser relevante, ainda que nas mínimas coisas. Uma vida com propósito faz você pensar nisso, e que você está sendo relevante, a sua vida tem valor, a sua vida está influenciando pessoas, abençoando pessoas, tirando pessoas das drogas, alimentando vidas, fazendo diferença onde você passa. Uma vida com propósito, glorificar a Deus. Amém? Você tem vivido assim? Quanto mais você viver isso, mais o senso de realização vai vir em você. Abraão aprendeu a paciência, esperando um filho que Deus prometeu. Quantos anos? Jacó aprendeu humildade e aprendeu a confiar em Deus, a ser um novo homem, a perceber o quanto era um homem que era torto, até o ponto de se encontrar e lutar com um anjo e mudar de história. José ficou preso por anos, mas viveu o processo, e Deus o chamou para um propósito. Já falamos sobre José aqui também. E perceba, e eu via Luciano Subirá em uma mensagem, não me lembro qual foi agora, acho que uma das últimas, acho até Repa que mandou, mas ele dizia assim: imagine se José, quando aquele homem que estava na prisão com ele, ele revelou o sonho, tivesse lembrado dele antes da hora e tirado ele da prisão. No máximo ele seria um ajudante lá no palácio, ajudante de copeiro, que o cara era copeiro. Mas José teve um processo, respeitou os processos e foi chamado para governar uma nação. Às vezes a gente não tem a paciência para esperar o processo de Deus na nossa vida e viver o propósito de Deus. Tem gente que nem busca o propósito de Deus. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e como isso mudou a perspectiva dele. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Você já disse isso? De visualizar Deus, de se enxergar no processo da missão que Deus tem, de resgate de pessoas,
de influenciar e transformar a sociedade. E dizer: Senhor, conta comigo. Mas conta mesmo, Senhor. Conta comigo. Tantas pessoas que eu poderia falar, não vou nem entrar muito aqui. Mas você já entendeu o seu propósito de vida? Viva o propósito de Deus. Viver no tempo certo, fazendo o que é preciso ser feito. E vivendo o propósito de Deus, que forças. Alguém que entendeu que é preciso viver tudo que precisa ser visto, falado, vivenciado. Espere a experiência acontecer. Não fugir disso, dos processos. Vivendo no tempo certo. E vivendo o propósito em Deus. Avaliando a vida e dizendo: isso está fora do meu propósito, sai. Isso não se alinha com o que Deus tem para mim, sai da minha vida. Isso aqui tem, eu não tenho ainda, vou pegar, porque eu preciso disso para cumprir o propósito em Deus. Voltei a estudar inglês, irmãos. Aluno mesmo, de sala de aula. Tem mais gente aqui comigo. Por quê, irmãos? Quando eu olho para frente, pode ser que Deus tenha outro plano para mim, mas eu enxergo isso. Quando eu olho para frente, eu vejo que as nações são o quintal da minha casa. Só minha mulher disse amém. Irmãos, o quintal, vou fazer melhor. As nações são o quintal da nossa casa, irmãos, amém? Inglês é necessário? Meu inglês é ridículo ainda. É não, né? Minha filha, minha fã. Eu consigo falar, irmãos. Mas pastor Thomas, que é meu companheiro de sala também, já sabe que o meu inglês é mais ou menos, né, Thomas? Está melhorando, né? Meus irmãos, nós precisamos buscar, mas isso está dentro do que eu preciso, do que eu enxergo de Deus para a minha vida. Eu estou enxergando eu pregando inglês. E minha mulher junto. Irmãos, eu preguei para um rapaz em inglês. Só Jesus sabe o que é que saiu ali. Só Jesus sabe. Mas eu preguei. E o Senhor, tu vai me abençoar. E eu senti que ele estava entendendo. Tinha hora que ele fazia assim. Aí eu, eita, saiu alguma coisa errada. Mas está no meu propósito. Então vou atrás, corre. Aí pode ser que você tenha assim: ah não, meu chamado é para o Senegal. Aí não sabe nem que língua fala lá. Como é isso? Às vezes você tem um propósito de vida, você não se alinha, não planeja. Isso não pode ser um propósito real para você. Me desculpe, tem alguma coisa estranha aí. Ou você está muito equivocado. Então, irmãos, quero servir aqui na orla com os irmãos por muitos anos. Deus sabe de tudo, mas eu vejo as nações de alguma forma, não sei, indo e vindo, fazendo coisas para Deus, como já temos feito, algumas delas. E precisamos crescer, irmãos, porque o mundo vai ficar pequeno para a Igreja Batista da Orla. Amém? Já temos 10 famílias de missionários, que a gente dá uma ajuda, é muito pouco ainda, já vai melhorar isso, se Deus quiser. Mas vamos fazer mais, com mais pessoas e fazendo mais por eles. E aí, hoje até você vai ter um vislumbre um pouquinho maior disso, já já você vai entender por quê. Sabe, irmãos, viva no tempo certo. Viva no tempo certo. E viva o propósito de Deus para a sua vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui a sua vida e a minha. Amém? Por fim, não perca tempo.
Lembra sobre o que estamos falando? É tempo de otimizar. Então, não perca tempo. Não perca tempo. De tanta coisa que ouvimos Salomão falar sobre tempo, uma coisa não vimos ele falar. É tempo de perder tempo. Ele não disse isso, disse? É tempo de ficar 3 horas na internet perdendo a vida, olhando a vida dos outros. Quem faz isso levanta... Vou perguntar não, porque o negócio pode complicar. Olha, sei de uma pessoa daqui que cortou, mais de uma pessoa, cortou rede social porque estava perdendo muito tempo. O tempo é um presente de Deus. Tem gente que fica apático, só fazendo assim, ó. E você já sabe o que é isso, né? Ou então assim, perdendo tempo. Jesus, nos livra disso, Jesus. Você pode fazer essa oração? Nos livra disso, Senhor. O tempo é um presente. Tem gente que desperdiça isso e o tempo está passando. O tempo está passando. Você está ouvindo o TikTok? Hernandes, falando sobre esse texto, ele caminhando para o final, ele diz assim: o tempo é um bem precioso, se perdido, não pode ser recuperado. Devemos, portanto, remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Remir, otimizar. Devemos esperar até pelo tempo de Deus, mas precisamos viver de maneira justa, sensata e piedosamente, porque um dia prestaremos conta da nossa administração de tempo. Pesou aí em você? Pesou em mim? Eu vou repetir porque isso a gente precisa sair daqui hoje com muita consciência disso. Um dia prestaremos conta da administração do nosso... Vire para o seu vizinho aí e diga: você vai prestar conta do que você está fazendo com o seu tempo. Achou pouco? Vire para o outro vizinho aí, diga aí: você vai prestar conta da administração do seu tempo. Irmãos, devemos viver para glorificar a Deus e para amar o próximo, sabendo que no tempo conhecido pelo Pai, Jesus voltará, trazendo descanso eterno do reino de Deus. Sabe por que eu jogo futebol toda semana? Quem sabia que eu jogo futebol toda semana? Machuquei a panturrilha semana passada, essa semana não fui. O pessoal: pastorzão, vai faltar a zaga. Por várias razões, mas a principal é que eu estou podendo fazer isso agora. Talvez daqui a um tempo eu não possa fazer, certamente. Eu não sei se eu sou um cinquentão como... Cadê Marcão? Tá aí, Marcão? Tá não, né? Hoje tá não. Mas a turma de Marcão, tem gente com 70 anos jogando bola, e Henrique me disse que parece que os caras estão mais inteiros do que a gente. Eu digo: Jesus, me dá essa graça, essa saúde. Lá eu posso jogar com meus filhos, meu filho, o outro que está me assistindo quando está aqui,
Ou quando eu vou lá, eu jogo também, já joguei lá a pelada com ele. Influenciar pessoas, porque a gente tem uma palavra. Apontar para Cristo, glorificar a Deus, convidar pessoas para vir para a igreja. Eu posso fazer isso, está dentro do meu propósito. E trabalhar minha saúde, por que não? A parte da saúde, ela fica meio fraca essa frase quando eu fico quebrado, né? Mas a gente está tentando melhorar nisso. Irmãos, eu não sei como você tem gastado sua vida, cada detalhe dela, mas é tempo de você otimizar e perceber. Você tem gastado quanto tempo, por exemplo, no seu relacionamento com Deus, no que é eterno, na missão que Deus lhe deu, preparando pessoas, influenciando pessoas, fazendo coisas que vão durar para a eternidade. Eu quero concluir dizendo que o tempo é precioso. Viva no tempo certo. Viva o propósito de Deus para o seu tempo. E não perca tempo. Você pode repetir comigo? Viva no tempo certo. Viva o quê? O propósito de Deus no seu tempo. E não perca tempo. Que Deus possa lhe abençoar. Eu quero chamar a banda aqui, enquanto nós vamos orar. Queria que você fechasse seu olho onde você está. Nós vamos orar para que Deus possa lhe dar sabedoria, disciplina e organização para você administrar bem o seu tempo e viver no tempo certo, viver o propósito de Deus e não perder tempo. Feche seu olho, ore mesmo, ore de verdade. Senhor, Tua palavra nos inspira, Senhor, nos coloca como aprendizes, para que a gente possa mudar coisas em nossa vida. Há tanto para aprender, Senhor, ainda. Que o Senhor nos ajude com o tempo de vida que nos resta. Alguns mais, alguns poucos, mas para a gente reavaliar nossas prioridades e construir, Senhor, um tempo novo, quem sabe, refazendo com coisas que importam, vivendo o Teu propósito, vivendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós e sem perder tempo. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá organização e nos dá disciplina para otimizarmos o nosso tempo, porque é tempo de otimizar.